Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque em nossa programação. Na terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e suspendeu as investigações que miram o senador. Ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade, analisei a decisão em Os Pingos nos Is. Muito bem, o ministro Gilmar Mendes, do STF, atendeu a um novo pedido de Flávio Bolsonaro para paralisar as investigações de que ele é alvo no Ministério Público do Rio de Janeiro por causa das movimentações suspeitas de Fabrício Queiroz. Numa reclamação enviada ao STF, o senador disse que continuou tramitando no Tribunal de Justiça 2 habeas corpus sobre o caso. Em agosto, após Dias Toffoli determinar a suspensão da investigação, o tribunal decidiu verificar se o caso do senador se enquadrava na decisão, uma vez que os dados do COAF que iniciaram a apuração eram de outra pessoa. A defesa de Flávio Bolsonaro apresentou uma nova ação ao STF no início de setembro, sorteada para Gilmar Mendes. O ministro não só atendeu ao pedido, como mandou o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, investigar o Ministério Público do Rio. Levou em conta um pedido do MPRJ, Ministério Público do Rio, ao COAF, de dezembro do ano passado, um pedido no qual se pedia demais, né? Mas ele levou em conta um pedido de informações adicionais, vamos colocar assim que é melhor, sobre depósitos para Flávio Bolsonaro sem a prévia quebra de sigilo bancário e fiscal. Flávio havia pedido a suspensão dos casos para cumprimento da decisão de Toffoli até julgamento definitivo pelo STF. O julgamento do tema pelo tribunal está marcado para o dia 21 de novembro. Lembrando que Flávio Bolsonaro atualmente é senador. Esse caso envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz é do tempo que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Houve movimentações bancárias atípicas entre as contas dos assessores do então gabinete de Flávio Bolsonaro. Essas movimentações foram identificadas pelo COAF e o Gilmar Mendes citou nessa decisão de suspensão da investigação um e-mail trocado entre o Ministério Público e o COAF, considerando que as informações repassadas pelo COAF se enquadraria em quebra de sigilo bancário, porque traria um maior detalhamento. Esse tipo de e-mail é comum entre Força Tarefa e o COAF. O Gilmar Mendes está mais uma vez pesando a mão para tentar ter razão pela força da sua decisão, mandando investigar o Ministério Público do Rio. Essa operação que acabou resultando no desvendamento de tantas movimentações bancárias atípicas foi a Operação Furna da Onça, que mirava outros deputados estaduais lá no Rio de Janeiro. E aí, quando se fez aquela checagem das movimentações nos gabinetes da Alerj, veio uma lista com 27 deputados estaduais cujos assessores movimentaram uma grande quantia de forma suspeita. Lembrando que quem encabeçava a lista era o atual presidente da Alerj, André Siciliano, do PT. Havia vários outros ali, inclusive ex-ministro do Lula, Carlos Mink, havia Eliomar Coelho, do PSOL, muita gente naquela lista sob suspeita de rachadinha. Aquele esquema em que se contrata funcionários desde que eles repassem uma parte do salário, que é dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, para o chefe do gabinete ou para o deputado ali servido pelo chefe de gabinete, vamos colocar assim. Então, o que eu comentei no Twitter hoje mais cedo, só para resumir a situação, é o seguinte: foram 2 decisões contra apurações da Receita Federal que poderiam atingir Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Uma de Toffoli, no pedido do Flávio Bolsonaro, outra do Alexandre de Moraes, no inquérito ilegal de Toffoli. Então, repito, foram 2 decisões contra apurações da Receita que poderiam atingir Toffoli e Gilmar. E foram 2 decisões contra a investigação sobre Flávio Bolsonaro. Uma de Toffoli, outra de Gilmar Mendes, é dessa que a gente está tratando aqui agora. Então tá 2-2, todos blindados. Quer dizer, está havendo aí agrados mútuos entre ministros do Supremo Tribunal Federal e Flávio Bolsonaro. E só um detalhe, Zé Maria Trindade, antes de passar a bola para você, é o seguinte, que o Jair Bolsonaro
dizia no final do ano passado é o seguinte: de minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre este assunto, tenho sempre me colocado à disposição e o que a gente mais quer é que isso seja esclarecido o mais rápido possível, sejam apuradas as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz ou de ninguém. Então essa foi a declaração do Jair Bolsonaro, mas não é o comportamento do Flávio Bolsonaro, que está fazendo pedido atrás de pedido para que a investigação seja suspensa. E não é isso que faz aquele que quer esclarecer as coisas o mais rápido possível, Zé Maria. Aí tem um endereço, né? É o Fabrício Queiroz, e não exatamente o senador Flávio Bolsonaro, segundo tudo indica, porque a grande movimentação estava exatamente no gabinete que era gerido economicamente ali pelo Fabrício, segundo todas as investigações. Felipe, então vamos recuar lá a julho, quando durante o recesso do judiciário, no sistema de plantão, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, de uma canetada, deu uma decisão além do que pedia, e isso é um dos motivos de nulidade de sentença, né, a ultra petite que se chama, deu uma sentença além do que pedia o Flávio Bolsonaro através da sua defesa. Ele pedia para o seu processo, a paralisação do seu processo. Aí o presidente, na decisão, foi muito além. Ele interrompeu todos os inquéritos, processos e investigações que tenham ou que tiveram como origem o extinto COAF ou mesmo a Receita Federal, os dados, né? E aí, o que ele fez? Paralisou imediatamente, a Polícia Federal emitiu um relatório interno, paralisando todas as investigações da polícia, inquéritos, e da mesma forma em outros poderes, né, outros tribunais e tal, e tudo ficou paralisado. Ali, nesta investigação, estavam também parentes de ministros do Supremo investigados com base em dados da Receita Federal. Flávio Bolsonaro, senador do PSL, não falou nada de Receita e não pediu paralisação com base em investigações da Receita, mas sim com base em investigações do extinto COAF, que não é quebra de sigilo, é apenas um encaminhamento de movimentação. Pois bem, e a situação está tão confusa que logo em seguida o próprio presidente deu uma entrevista explicando a sentença, que não era exatamente o que ele tinha assinado, né? E isso provocou sim confusão. E agora o senador Flávio Bolsonaro voltou ao Supremo no mês passado num pedido, né, numa reclamação, que é um pedido de cumprimento de decisão do Supremo. E aí ele foi atendido pelo ministro Gilmar Mendes, que decidiu fazer cumprir a decisão do Supremo. E nesta sentença, o ministro Gilmar Mendes foi explícito demais. Diz que não estava analisando nenhum mérito, ou seja, o conteúdo, mas apenas a decisão do Toffoli que tinha que ser cumprida, ou seja, paralisar a investigação. Esta é a realidade, esta é a história. Agora vamos à interpretação. Diante desta resistência do senador Flávio Bolsonaro em trancar, em enfrentar esta investigação e abrir e explicar a origem do dinheiro movimentado ali pelos funcionários do seu gabinete, que nem é tanto dinheiro assim se comparado a outros colegas que eram deputados estaduais, né? É isso que está em debate agora politicamente. É uma proteção a Fabrício Queiroz, né? É ele que movimentou o dinheiro. Então, é isso que pairou. A decisão do Gilmar Mendes aclarou essa situação. A movimentação, só para registrar, Augusto, era de R$1.200.000, o que significa que entraram R$600 mil e saíram R$600 mil da conta do Fabrício Queiroz. Bom, eu vou falar uma frase que existe desde o começo dos tempos, né? Quem não deve, não teme. Se há quaisquer investigações em curso e você é inocente, deixa investigar. É isso que deveria ter feito o Flávio Bolsonaro. Até porque essas investigações vão ocorrer mais dia, menos dia, tudo vai ser esclarecido e a participação do Fabrício Queiroz também vai ser revelada detalhadamente. Isso aí eu não entendo como as pessoas não percebem o óbvio. Apesar do Gilmar Mendes, apesar do Toffoli, apesar dos esforços do senador Flávio Bolsonaro, tudo vai ser apurado algum dia.
Pois bem, a coisa vai ficando... Deixa eu só falar, porque é sobre essa informação, né, que está para ser discutida em plenário, a questão decidida pelo Toffoli durante o recesso do judiciário. Um dos motivos da minha crítica foi uma decisão monocrática. Isso. Essa decisão em que ele extrapolou o atendimento ao pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, suspendendo investigações com base em dados do COAF, como era o caso do Flávio Bolsonaro, mas também com base em casos da Receita Federal e do Banco Central. Então a previsão, se eu não me engano, é 21 de novembro. Mesmo 21, assim, quer dizer, 21 de novembro. Pois é, 21 de novembro. Pode ser que não seja decidida em plenário em novembro. Então a suspensão significa que até esse dia 21 de novembro não ocorre a investigação. Aí o plenário, que reúne os 11 ministros do STF, vão decidir se a investigação vai adiante, não vai, qual parte que vai, qual órgão que poderia ter dado ou não a informação. Vamos ver o que vai sair daquela agora, discussão. Falando da linguagem que o povo entende, aí, que se você está investigando se há uma irregularidade, por que você vai poupar este ou aquele? Aí entra, aproveitando essa facilidade com que o Flávio Bolsonaro tem caído em armadilhas, aí os malandros do Supremo, eles colecionam pilantragens, que é disso que se trata. Quer dizer, agora não se pode investigar o Queiroz, mas por quê? E o Supremo decide isso, quer dizer, já é estranhíssimo você não poder investigar alguma pessoa, né? E enquanto essa pessoa luta para não ser investigada. O Gilmar Mendes e o Toffoli, eles têm pavor desse tipo de investigação, porque chegarão sim as apurações até a mulher deles, as mulheres deles, claro. Todo mundo sabe disso. Então, o Gilmar Mendes, que enquanto luta o tempo todo para tirar o Lula da cadeia, ele vai aproveitando as chances que aparecem para fazer o que ele acha que são jogadas políticas inteligentes e, para mim, são confissões de culpa. Ele está querendo agora beneficiar o filho do atual presidente porque ele acha que isso facilita a soltura do ex-presidente presidiário. Como ele é justo, ele foi generoso com o filho do atual presidente, por que ele vai ser acusado de lulista e tal? Ele não é nem lulista, nem bolsonarista, nem nada. Ele é a favor dele próprio. E ele é um ego imenso, ele se acha o juiz dos juízes. Ele está querendo livrar a família e continuar a guerra que ele move há muito tempo contra o Ministério Público. De novo, ele baixa até uma decisão completamente absurda. Ele quer que sejam investigados os que investigam. Quer que o Conselho Nacional do Ministério Público enquadre os procuradores ou promotores. Mas quem é ele para decidir isso aí? Quer dizer, ele agora atua em todos os poderes, todas as instituições, age no Congresso, age no Executivo. Ele ajuda no Executivo garantindo o mandato do Temer. Ele age no Legislativo sem parar. Ele trucida o bom senso no Judiciário. E agora me vem com essa. Bom, eu acho que paralisar qualquer investigação em torno do Queiroz é uma confissão de culpa. Eu tenho que ser coerente. Claro, então, todos temos. Exatamente. Então, assim, paralisar isso aí é porque tem coisa. E vai ser apurado. Muito bem, e como eu falei aqui desde o primeiro dia, a investigação deveria mostrar até onde ia a consciência do esquema dentro do gabinete, porque o envolvimento do Fabrício Queiroz em alguma irregularidade está patente, tanto é que estão fugindo aí de explicação há muito tempo. Tem lá 600 mil que entraram, 600 mil que saíram, os 8 outros assessores repassando dinheiro para a conta dele. Então isso aí está muito claro, a questão é decidir de que irregularidade, ilicitude ou crime ele vai ser acusado no final das contas. E aí se passa para os outros patamares, é saber se Flávio Bolsonaro tinha consciência desse esquema, se comandava esse esquema e se aquele depósito de R$24 mil na conta da Michele Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro, significava algum envolvimento acima desse nível hierárquico, vamos dizer assim, da família, no esquema também do Fabrício Queiroz. Então tudo isso precisa ser apurado, é claro, mesmo que seja para esclarecer, para mostrar a inocência de pessoas que estão tendo a sua imagem manchada em torno disso.
Agora, defender suspensão de investigação, você não vai ver isso aqui nesse programa, principalmente, claro, especialmente nos casos em que há indícios suficientes para que as investigações sejam feitas. Então a gente está vendo aí todo o movimento para embarrear, mas em novembro, no plenário do Supremo Tribunal Federal, vai ser decidida aí a continuidade ou não dessa investigação. Ao comentar o caso em entrevista ao Jornal da Manhã, o advogado de Flávio Bolsonaro, Frederico Wassef, desafiou a Jovem Pan, perdeu e parabenizou nosso jornalismo. Agora eu pergunto, por que ninguém fala? Eu questiono aqui agora, qualquer um. Me dê um nome de um dos demais parlamentares, ou o nome de um dos assessores dos demais 26, 27 parlamentares. Ninguém sabe. Em todas as entrevistas que eu tenho dado, eu não consegui encontrar um jornalista que me desse de bate-pronto o nome de um assessor dos demais parlamentares. E o que é curioso, sabe quanto movimentaram lá? A assessora do presidente hoje da LERJ, 50 milhões de reais. Me causa estranheza a mim como advogado criminalista e cidadão brasileiro, porque uma assessora que movimenta 50 milhões de reais e os demais assessores dos demais parlamentares que também movimentaram dezenas de milhões, ninguém fala dessas pessoas. Eu não ouvi falar e não sei o que aconteceu. E o Brasil só bateu em Fabrício Queiroz. Então, como cidadão brasileiro, eu sou obrigado a ter a convicção que houve um tratamento diferenciado. Um tratamento muito direcionado em cima de Flávio Bolsonaro. Não há outra explicação. E o senhor cobrou alguns nomes aqui na Jovem Pan, a gente cita esses nomes: André Siciliano do PT, assessora Elisângela Barbieri, outros deputados, Carlos Mink, que foi ministro, Eliomar Coelho, e os nossos comentaristas aqui sempre cobraram a investigação de todos os casos, informando tudo, que eu acho que esse é o papel que cumpre aos meios de comunicação e aqui a Jovem Pan. Doutor Frederico Wassef, mais uma vez, obrigado. Eu quero parabenizar a Jovem Pan, porque eu te confesso que nas dezenas de entrevistas que eu venho dando aí é a primeira vez que eu sou surpreendido com alguém me dando nomes. Eu quero parabenizar vocês da Jovem Pan pelo trabalho e parabéns ainda por cobrar que se apure também os demais parlamentares e seus respectivos assessores. Na quarta-feira, o Senado manteve a regra do abono salarial e aprovou a votação da reforma da Previdência em primeiro turno. O assunto foi debatido no programa 3 em 1. O plenário do Senado finalizou na tarde de hoje a votação da reforma da Previdência em primeiro turno. O único destaque alterado foi a mudança proposta no pagamento de abono salarial. Essa alteração retira 76,4 bilhões da economia esperada em 10 anos com a reforma. A proposta aprovada na Câmara restringia o pagamento do benefício no valor de um salário mínimo a quem recebe até R$ 1.364,43 por mês. Com a derrota no Senado, ficam valendo as regras atuais, que garantem o repasse a quem ganha até 2 salários mínimos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a necessidade de se fazer mudanças no atual regime de aposentadorias. Em conversa com apoiadores, na saidinha do Alvorada, Bolsonaro disse que não há plano B para o déficit previdenciário e ressaltou que gostaria de não ter que mexer em muita coisa. E aí, o resultado no Senado? O ministro Paulo Guedes, a equipe econômica ficaram bastante irritados com a retirada dessa questão do abono, a mudança nessa cláusula, mas ela era uma cláusula que o governo tinha colocado na reforma, mas já numa tentativa de tentar dar uma depurada e uma focalizada, Vitor, nos programas sociais, porque não é algo que diga respeito exatamente e diretamente à Previdência. Então era um adendo que tinha sido colocado numa tentativa de agrupar programas sociais que estão bastante dispersos, que levam a um gasto bastante alto de recursos e que com a necessidade de se promover o ajuste fiscal, com a regra do teto de gastos, acabam ficando aí como excedentes que o governo não consegue bancar, não consegue pagar. Então a ideia do governo, que tinha passado pela Câmara, era reduzir o pagamento desse abono salarial para quem recebe não até 2 salários mínimos, que hoje equivale a R$2.000, mas para quem recebe até R$1.300. Os senadores foram lá e restauraram o benefício como ele é hoje. Isso implica aí uma redução da economia em 10 anos de 76 bilhões e 400 milhões. Não é uma grande perda, mas é algo além do que já vinha sangrando. A Previdência já tinha perdido um pouco de
gordura na Câmara, já tinha perdido um pouquinho também no texto do senador Tasso Gereissati, agora mais isso. A gente caiu de uma economia em 10 anos de algo estimado em 1 trilhão e 200 bilhões para os 800 bilhões e pouquinho que vai sair do Senado. É mais do que era a proposta do Michel Temer, é mais do que o mercado esperava nos seus melhores prognósticos no início do ano, mas um pouco menos do que o ministro Paulo Guedes queria, até para a narrativa do trilhão, que era algo que ele considerava importante, era para dizer que realmente se vai reformar esse sistema e tentar lá na frente a capitalização. Então essa narrativa sai um pouco prejudicada, ele ficou irritado, reagiu com um fígado, a meu ver, no primeiro momento, dizendo que cada bilhão desse vai ser compensado na questão do Pacto Federativo, sem se dar conta de que ainda tem de haver uma votação em segundo turno e que esse tipo de declaração de guerra pode acirrar os ânimos e atrasar um pouco mais a votação em segundo turno. Então, nesse momento em que ainda tem votação para ser feita, a política pede um pouco mais de calma, um pouco mais de moderação nos discursos. Os senadores estão um pouco agitados, ameaçando não votar o segundo turno na semana que vem, por essas questões aí ligadas ao próprio Pacto Federativo, a questões relativas a emendas não atendidas. Então, a gente tem uma possibilidade de que o segundo turno não aconteça na semana que vem, e não ocorrendo na semana que vem vai ser só daqui a 2 semanas, porque haverá uma comitiva de senadores para irem ao Vaticano no processo lá de beatificação, aliás, canonização da Irmã Dulce. Então, pode ser que a gente tenha aí um atraso de 2 semanas se não houver um acordo para se votar na semana que vem o segundo turno da Previdência. É preciso calma nesse momento, que o governo use a sua articulação, sua capacidade de articulação, negocie a quebra do intervalo de votações para que seja sim votado na quarta-feira que vem, sob pena da gente fechar outubro ainda com esse assunto insepulto. De Brasília, Josias de Souza. Fala, Josias. Acho que é importante a gente dizer meia dúzia de palavras sobre o Senado. O Senado concluiu finalmente o primeiro turno da votação da reforma da Previdência, mas antes mesmo da realização do segundo turno, já é possível afirmar algo como o seguinte: os senadores demonstraram claramente, nesse debate sobre a reforma da Previdência, que não estão à altura da realidade do país, do momento que o país está vivendo. O que é que se esperava do Senado? Esperava-se que os senadores passassem a limpo a proposta que foi aprovada na Câmara, mas um pedaço do Senado decidiu passar sujo a emenda constitucional da reforma da Previdência. Eles não melhoraram o texto e ainda conseguiram piorar o que já não era ideal. Estava entendido que os senadores trabalhariam para manter aquela economia que foi obtida na Câmara, 933 bilhões em uma década, e tentariam reintroduzir na reforma os servidores de estados e municípios. Eles fariam isso numa emenda à parte, que seguiria para a apreciação dos deputados, sem prejuízo da promulgação de todo o resto. Pois bem, os senadores lipoaspiraram a economia, reduzindo para cerca de 800 bilhões em 10 anos, foram para o beleléu, por hora, 133 bilhões de reais. E a emenda paralela, que deveria seguir para a Câmara com um tópico único, que era a questão de estados e municípios, virou um caldeirão em que se misturaram encrencas que os deputados já haviam tratado, e não há na Câmara a mais remota disposição de voltar a esses temas. Ou seja, corre-se o risco de perder a oportunidade de desarmar essa bomba dos servidores estaduais e municipais, que vai explodir, todos sabemos, dentro dos cofres do Tesouro Nacional. Como se tudo isso fosse pouco, os senadores passam a reforma previdenciária a sujo num ambiente de chantagem explícita. Eles cobram definições sobre a partilha de dividendos de petróleo com governadores e prefeitos, o que é republicano. Mas exigem outras cocitas más. Na parte em que é republicana, a exigência dos senadores é burra, porque entregar dinheiro de petróleo a estados e municípios sem resolver o passivo previdenciário é como entregar algo com uma mão e retirar com a outra. E na parte em que é espúria, a chantagem inclui, inclusive, compensações para a futura indicação do Eduardo Bolsonaro à Embaixada Brasileira em Washington. Esse pedaço de espudorado revela que certos senadores ainda perambulam ali pelos corredores do Senado, depois de tudo que aconteceu no país, com um código de barras na gravata. E ainda vão colocar a culpa na Santa Irmã Dulce pela eventual protelação da votação do segundo turno. Constantino.
Eu procuro olhar a política sempre sem muito romantismo ou sem idealismo. E a aprovação no Senado, em primeiro turno, da reforma previdenciária com mais de 800, ou em torno de 800 bilhões de reais de economia em 10 anos, é algo notável, né? As expectativas iniciais, todas elas indicavam um montante menor do que isso, né? Houve depois um ganho ali de esperança de que haveria realmente algo mais perto do 1 trilhão, um número mágico e inclusive bastante inteligente do ponto de vista de marketing do ministro Paulo Guedes, mas 800 bilhões de reais é uma reforma robusta. Foi desidratada ao longo do tempo, política é o que os políticos que estão ali presentes não podemos imaginar que são santos, altruístas, abnegados e que colocam os interesses públicos acima dos próprios interesses sempre. Isso é muito mais a exceção do que a regra e é assim em quase todos os lugares. Então, eu entendo a revolta, a irritação do ministro Paulo Guedes, é óbvio que eu entendo. Ele queria uma economia maior. Eu também entendo, e aí sim eu vejo como um fator de maior preocupação, a preocupação do secretário Rogério Marinho em relação a como foi essa derrota dessa questão do abono, né, porque foi perguntado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, se era ou não para colocar a votação do destaque, e ele teria dado sinal verde, ou seja, há aí um erro de comunicação, ou de pelo menos o pulso dos demais senadores por parte daquele que está representando o governo ali, né, porque foi uma derrota do governo, obviamente. Então, o próprio secretário Rogério Marinho teria dito que é hora de reorganizar as tropas do governo, né, no Senado, e isso é mais preocupante, porque tem ainda não só o segundo turno previsto para a partir do dia 10 ou até o dia 15, e outras reformas importantes, vai vir tributária, vai vir um monte de coisa, né, então isso realmente é um sinal de fraqueza que acende uma luz amarela de alerta. Mas, e também a reação do Paulo Guedes de desmarcar reuniões hoje e tudo mais, eu acho que pode ser uma retaliação, mas há uma justificativa, realmente ele está querendo fazer um cálculo, depois ele veio com essa explicação, né? Refazer cálculos e ver onde vai compensar essa economia menor agora, porque o Estado está quebrado, não tem recurso, então se vai ter mais 80 bilhões quase de gasto com essa questão do abono, o que, entre parênteses, não é atrelado à Previdência. Isso é uma coisa muito importante, porque no Brasil é tudo misturado. O nosso regime de previdência no país não é aposentadoria, mistura ali assistencialismo, né? E a ideia do ministro Paulo Guedes de criar o sistema de capitalização é exatamente para acabar com essas confusões, né? O que é assistencialismo e isso tem que ser tratado de forma diferente do que é o sistema de aposentadorias do país, né, que deveria, inclusive, ter uma conta sim, individual de capitalização, com lastro em ativos e tudo mais. Mas a questão do abono realmente precisa ser compensada de alguma forma, e daí a preocupação do ministro, então, de ver onde vai ser tirado isso e falar do Pacto Federativo. Claro que os senadores vão entender como uma possível retaliação, e esse clima de confronto ou guerra, como a Vera muito bem colocou, não é muito saudável, né? De novo, a política é a arte do possível e não a arte do ideal. É o risco de todo economista mais teórico, liberal, que vem com um bom embasamento e sabe não só fazer um diagnóstico acurado da situação do país, como oferecer uma solução decente do ponto de vista teórico. Essa angústia é compreensível, mas o mundo da realidade política caminha em outra velocidade, muito aquém, inclusive, daquilo que necessitamos. Mas não existe solução mágica aqui. Então não tem muito o que fazer. Agora reagrupar as tropas, reorganizar o time, melhorar a articulação, tentar botar panos quentes nesse clima de maior tensão, entendendo que há uma legitimidade em cobrar acordos, promessas, é parte do mundo político, né? Desde que seja republicano, desde que seja interesses não ilícitos ali, não um toma lá da cá ilegítimo, né? Mas isso tudo é parte da realidade política no Brasil. Então eu espero agora que aprovem em segundo turno e, se for nessa magnitude de 800 milhões, eu acho que o país tem motivos, sim, para celebrar. No Jornal da Manhã, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, comentou o resultado da votação da reforma. Nós estamos apresentando uma reforma que é a mais ampla
que o sistema previdenciário brasileiro já sofreu. Então, o resultado final, quando ele acontecer, não tenho dúvida, ele precisará ser comemorado. Nós gostaríamos que fosse muito maior, mas o resultado, ele é um resultado expressivo que nos dá uma situação de relativa tranquilidade, que não haja explosão do déficit público ao longo dos próximos 10 anos, e vai permitir que o governo e o Brasil se debrucem em outras agendas igualmente importantes, que é a reestruturação do nosso sistema tributário, esse novo pacto federativo que efetivamente estabelece uma nova relação na política brasileira, onde você, de forma republicana, distribui os recursos de Brasília, onde eles estão centralizados, para os estados e municípios onde a população efetivamente mora, a reestruturação e a customização do nosso mercado de trabalho, uma ampla agenda de micro-reformas que está acontecendo, inclusive na nossa área, na área do trabalho, em várias áreas do governo. Então, não tenho dúvida que está acontecendo grandes mudanças no país e que elas serão percebidas à medida em que a economia volta a reagir. Na quarta-feira, o STF adiou o julgamento da tese que pode anular sentenças da Lava Jato. O tema foi discutido no Morning Show. O Supremo Tribunal Federal adiou por tempo indeterminado o julgamento de uma ação que pode resultar na anulação de uma série de condenações da Lava Jato. O presidente da Corte, Dias Toffoli, disse que vai esperar uma sessão com todos os ministros com quórum completo, segundo ele, para estabelecer uma regra para limitar os casos que podem ter as sentenças anuladas. Nessa quarta-feira, por 7 votos a 4, o plenário do STF decidiu que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. O ministro Marco Aurélio Mello foi favorável ao entendimento do relator, ministro Luiz Edson Fachin. Ambos saíram derrotados da sessão de ontem. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro Marco Aurélio Mello. Solta pra gente, Murilo. O Supremo não legisla. Pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. A delação sempre existiu e não é nada além de depoimento revelador de materialidade criminosa e indícios de autoria, e por si só, porquanto originado esse depoimento de um dos envolvidos na prática delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja. A guinada não inspira confiança. Ao contrário, gera o descrédito, sendo a história impiedosa. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro e, o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. O Supremo não... Tá aí, bom, a gente ouviu a fala do ministro Marco Aurélio Mello. Esse assunto vai dar muito pano para manga no meio jurídico. Ainda essa discussão vai ser muito colocada na tônica aí dos embates e debates ali no Supremo Tribunal Federal, de alguma forma contaminando toda a questão da magistratura, né? Embora tenha esse assunto tenha surgido a partir, Caio, da questão envolvendo a acusação e o processo do Bendini, né? O nome principal que acho que acaba suscitando essa discussão toda é o ex-presidente Lula, né? Que pode ser favorecido ali no caso dessa mudança, enfim, nas regras ali. Agora, esse entendimento do Marco Aurélio Mello é de uma parte, né, dos juízes ali, inclusive há essa divergência por conta do número ali da votação, foi 7 a 4 e tal.
Agora, há um entendimento também, Caí, te passo a bola falando de que o réu delator, ele se torna ali uma parte da acusação, né? Um agente da acusação, porque o princípio que vai favorecê-lo da delação premiada é a confirmação do que ele delata ali, né? Quer dizer, então muitos entendem que pelo réu delator, embora todos os dois tenham a condição de réu, como alertou Marco Aurélio, o réu, na condição de delator, pode se beneficiar da delação, do Instituto da Delação Premiada, a partir de confirmadas as suas afirmações ali, né? É um assunto que ainda vai dar muita discussão. O voto do ministro Marco Aurélio foi, sem dúvida, assim, uma lufada de bom senso. É muito interessante a gente esmiuçar essa fala, e só complementando uma informação, não só o Lula pode ser beneficiado com esse tipo de decisão, mas uma série de criminosos ligados a organizações como o PCC. É que eu acho que se não tivesse o Lula, digamos, se o Lula não tivesse como parte desse processo todo, talvez isso nem chegasse a ser discutido. Certamente não, concordo totalmente contigo. É impossível não fazer aqui uma recomendação do bloco de Os Pingos nos Is, dedicado à sessão de ontem no STF. O título, inclusive, é muito preciso. Abre aspas, o dia em que Marco Aurélio desmoralizou Toffoli. Toffoli, ex-advogado petista, né, que não teve êxito em concursos para a magistratura, mas mesmo assim foi alçado à condição de ministro, ainda muito jovem, por Luiz Inácio Lula da Silva, à época presidente, atualmente presidiário. Num julgamento em que o nosso chefe de jornalismo, o Felipe Moura Brasil, caracterizou como um show de cinismo, o Marco Aurélio teve aí o seu lampejo, né, de sensatez para lavar a nossa alma. Mas aqui a gente já tem que antecipar uma crítica, a gente tem que lembrar que esse é o Marco Aurélio que, numa canetada monocrática, desejou soltar aí dezenas de milhares de criminosos condenados, mas sem sentença transitada em julgado. É o mesmo Marco Aurélio que, em entrevista à Rede Globo, afirmou que não prender condenados em segunda instância era, abre aspas, homenagear a Constituição. Feita essa ressalva, né, a gente pode seguir, e não é à toa, né, que o professor Augusto Nunes comentou o seguinte sobre a fala do Marco Aurélio, abre aspas, uma clareza que não comparece às suas manifestações habituais, uma brilhante construção aí do Augusto. Vamos começar pelo trecho inicial da fala do Marco Aurélio, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. E olha só o que eu escrevi no @Boletim Coppola no Twitter, semana passada, 26 de setembro. Era uma vez um Supremo Tribunal Federal que se tornou um pequeno parlamento autoritário. Por quê? A criação de leis, né, ela é primordialmente atribuição do Poder Legislativo. O STF deveria ser um tribunal para a guarda da Constituição, não um parlamento a serviço de interesses escusos. Continua o ministro Marco Aurélio, abre aspas, entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo ordem discrepante da versada na legislação. Essa é a mesmíssima tese que eu sustentei aqui para o ouvinte da Jovem Pan, amparada no entendimento mais elevado do professor Modesto Carvalhosa. São dois pontos principais. O primeiro, o réu colaborador, ele não está no polo da acusação, ele também é processado pelo Estado. E o segundo ponto, a lei processual não dispõe sobre prazo diverso para corréus, em nenhuma hipótese. E aqui vem o comentário cirúrgico do nosso querido Zé Maria Trindade, abre aspas, esse tipo de norma não existia, e se existia, estava apenas na cabeça dos ministros. Uma outra manifestação pertinente do ministro Marco Aurélio, abre aspas, a delação não serve à condenação de quem quer que seja, está no artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850, que trata das organizações criminosas e institui o mecanismo da delação premiada. Abre aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. O réu, ele não se defende da delação, o réu se defende da denúncia do Ministério Público, que encampa, né, elementos da delação somente quando embasado por outras provas. Então, uma delação nada mais é do que um depoimento oportunista de um criminoso e, por si só, não incrimina ninguém
assim cabalmente. Aí, por fim, o Marco Aurélio arremata comentando: o famoso jeitinho brasileiro e o que é pior, não em benefício dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. E aqui eu volto para o meu tweet no @Boletim Coppola. Era uma vez um Supremo Tribunal Federal que se tornou um pequeno parlamento autoritário com um enorme balcão de atendimento reservado aos poderosos e aos opressores. Então fica o nosso parabéns aí ao ministro Marco Aurélio Mello por não ter participado dessa vez da transação. Só para localizar o nosso ouvinte no que baseia, né, essa nossa conversa, essa nossa discussão aqui, essa nossa fala acerca disso que está sendo decidido no STF, o presidente do STF, o Dias Toffoli, ele condiciona a aplicação da regra, ele sugere, ele propõe a aplicação da regra no caso em que o réu delatado tem o direito de fazer a alegação final por último, desde que o pedido tenha sido feito ainda na primeira instância, sob pena da nulidade processual ali, né? E a delação, obviamente, tem que estar devidamente homologada. E em segundo caso, ficaria estabelecido ainda segundo a proposta do Dias Toffoli, que ainda vai ser votada ali como ele quer, com o plenário todo do STF completo, né, com os 11 ministros e tal, para processos já sentenciados, seria necessária a demonstração de prejuízo do réu. Quer dizer, o réu que se sentiu prejudicado, né, por não ter tido a última voz ali no processo, pode vir a requerer essa condição. Embora isso, claro, fique sempre submetido a uma visão subjetiva, né, de quem está analisando ali, né. Essa decisão, se sacramentada, não, em tese, não beneficiaria o ex-presidente Lula no caso do Tríplex do Guarujá, porque não havia nenhum réu ali com o acordo de delação premiado homologado pela Justiça à época da condenação em primeira instância. É bom que se saiba disso. E no caso do sítio de Atibaia, aí sim talvez teria uma questão que poderia beneficiar o réu condenado, o ex-presidente Lula, porque foi feito um pedido, uma solicitação à juíza Gabriela Hart para que a defesa se manifestasse depois dos réus delatores, os da Odebrecht, para sintonizar, para situar o ouvinte aí. A juíza negou nesse caso. Na quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, concedeu uma entrevista exclusiva aos Pingos nos Is. Moro detalhou o pacote anticrime e defendeu a Lava Jato. Mas é claro que o pacote anticrime vem para fortalecer, na sua intenção, um trabalho que já vem sendo feito pelo senhor. E o senhor, outro dia, no Twitter, deu uma notícia sobre ações da Polícia Federal e no final o senhor perguntou assim: por que os crimes caem em todo o país? E escreveu: adivinhe. Então, até para fazer um balanço da sua gestão até aqui, eu queria que o senhor realmente respondesse essa questão que o senhor colocou. Por que os crimes caem em todo o país? Olha, até hoje saiu um dado, uma reportagem de que nos 7 primeiros meses do ano foram 22% a menos de assassinatos em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso em números significa 7.109 pessoas que não foram assassinadas, a menos do que os números do ano passado. Então esses números nos deixam muito felizes. É um trabalho, longe de mim querer assumir o mérito, os governos estaduais estão fazendo um bom trabalho, estão mais incisivos contra a violência, mas é evidente que o governo federal também tem participação, até porque esses números caem no país inteiro, né? Então essa homogeneidade é sinal de que existe uma ação de cunho nacional. O que tem sido feito? Isolamento dessas lideranças criminosas, um discurso que, olha, essas organizações criminosas não vão ser mais toleradas, no sentido, não vai haver uma política de acomodação, o Estado vai trabalhar para desmantelá-las. Recordes de apreensão, por exemplo, de cocaína. Nós intensificamos também a nossa política de destruição de plantações de drogas nos países vizinhos, especialmente plantações de maconha no Paraguai. A Polícia Federal também bate recordes aí no que se refere a sequestro de bens de criminosos, que é uma maneira eficiente de combater essas organizações criminosas. E boa parte dessa criminalidade violenta está vinculada a essa criminalidade organizada. Então, assim, a percepção, a meu ver, é clara, desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, que o jogo mudou. Nós, claro, vamos trabalhar com investigação, com devido processo, buscar as condenações, isolamento dessas pessoas, mas o jogo mudou. Isso reflete, na minha opinião, numa queda desses índices de criminalidade, que
Eu não tenho essa série histórica, mas, salvo engano, o meu é sem precedentes. Augusto Ministro, é um prazer conversar com o senhor. E eu pergunto que medidas legais que se poderiam ter tornado ainda mais eficaz esse combate se já tivessem sido aprovadas pelo Congresso. O senhor poderia citar 2 ou 3, por exemplo? O que eu tenho dito é que essas ações executivas são importantes, então tem muito a fazer, independentemente de mudança da lei. Mas a mudança da lei é importante porque tem medidas ali que vão trazer melhores instrumentos para a investigação e para o processo, tá? E além disso, isso manda uma mensagem clara do Executivo juntamente com o Congresso que o crime não deve compensar. E nós estamos trabalhando juntos para mudar esse quadro. Essa mensagem tem um valor simbólico muito importante. Medidas. Por exemplo, nós estamos propondo lá no projeto que após uma condenação por um tribunal do júri, e o júri basicamente é competente no Brasil para julgar assassinatos, a pessoa já começa a cumprir a pena. Não fica lá esperando anos e anos e anos e anos e anos por uma condenação definitiva, que é algo no Brasil absolutamente improvável, né? Como se fosse um unicórnio. A gente não acredita que isso ocorra de fato, né? Que exista de fato. Então isso tem um impacto muito grande, porque o que mais diminui a impunidade, a sensação de impunidade leva à diminuição do crime, é a certeza da punição após o cometimento do crime. José Maria Trindade. Pois é, ministro, o senhor tem toda a razão. A gente vê hoje aqui no Distrito Federal a Adriana Vilela condenada a 67 anos por mandar matar o pai, o ex-ministro José Vilela, a mãe e a empregada. Ela foi condenada a 67 anos e está livre, não foi presa. E isso, depois de 11 dias de julgamento, aí, o corpo de jurado mais longo da história do Distrito Federal, e ela está livre, o senhor tem razão. Por isso, eu tenho conversado com agentes federais e agentes de polícia e delegados que acham o seu projeto excelente. E isso, pessoas que atuam lá na ponta mesmo da segurança pública, né? E conversando com o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, ele me disse que é possível, no plenário, recuperar a parte principal, ou se não todo o seu projeto, que foi desidratado ali naquele grupo de trabalho. Como o senhor vai fazer, ministro? Eu sei que essa campanha que foi iniciada hoje, inclusive já foram até o Ministério Público foi ao Tribunal de Contas da União pedir a anulação da campanha, né? Eu sei que é uma tentativa de fora para dentro no Congresso Nacional, mas o senhor vai intensificar a ação junto a deputados e senadores para aprovar o teor inicial do seu projeto? Olha, só me permite um comentário sobre essa questão do júri. A Constituição é muito clara, ela diz que os vereditos do Tribunal do Júri são soberanos. Nós trouxemos esse instituto do direito inglês, que tem tempos imemoriais, desde o século XIII, a pessoa ser julgada pelos seus pares, por juízos leigos. Tem os seus problemas, mas tem muitas virtudes. Nossa Constituição diz que ele é soberano, mas na prática nós negamos qualquer soberania, porque o veredito do Tribunal do Júri só vale se for confirmado por uma corte de apelação, por juízes lá profissionais. Então essa é uma medida, ao meu ver, absolutamente acertada, e como acontece normalmente no mundo inteiro. Veredito do Tribunal do Júri, envolvendo ainda esses crimes graves, homicídio, feminicídio, tem que cumprir de imediato, não faz sentido negar na prática a soberania dos vereditos. Olha, eu acredito no projeto, eu acho que ele é importante, e eu posso dizer assim, sinceramente, não estou sozinho em acreditar. Nós conversamos somente com o pessoal da área da segurança pública, também com magistrados, com promotores, muitos deles, a grande maioria, quase a totalidade, concorda e elogia o projeto. Ele é importante porque nós fomos a identificar pontos de estrangulamento na nossa legislação. O que nós podemos fazer? Simples, mas de efetivo. E esse é o conteúdo do projeto. Não é um novo código, não é essas coisas complexas, são coisas simples. Ministro, 2 dos itens aos quais o Zé Maria se referiu, que foram retirados no grupo do pacote anticrime, no grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, foram o excludente de ilicitude, que causou bastante polêmica. No texto o senhor diz que o juiz poderá reduzir a pena em caso de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Nós debatemos isso aqui, até na outra entrevista que fizemos com o senhor. E outro item que foi retirado do texto no grupo de trabalho foi a prisão após condenação em segunda instância.
Na semana que vem, é possível até que o Supremo Tribunal Federal coloque essa rediscussão desse tema. Lembrando aqui aos ouvintes e espectadores que foi autorizada a prisão após condenação em segunda instância em outubro de 2016 no STF, com voto a favor do Gilmar Mendes, que mudou de posição. A Rosa Weber votou contra na ocasião, foi voto vencido, mas ela defende o princípio da colegialidade, ou seja, ela tenderia a dizer que a jurisprudência estabelecida recentemente não deve ser alterada, mas ela está sob forte pressão também. Então, além de ter sido retirado no grupo de trabalho, tem o risco de o Supremo Tribunal Federal proibir a prisão após condenação em segunda instância. Eu queria saber da sua defesa desse tema e como se houver essas iniciativas contrárias. Olha, a prisão em segunda instância é muito fácil de entender. Se nós formos esperar o trânsito em julgado de condenações criminais, o nosso sistema processual, que tem 1 bilhão de recursos e os processos na prática nunca terminam, é basicamente a mesma coisa que a impunidade dos poderosos, né? Aquelas pessoas que conseguem, muitas vezes, manipular o sistema. A prisão em segunda instância foi uma construção do Supremo Tribunal Federal, tá? O grande mentor, o principal responsável foi o saudoso ministro Teori Zavascki, que fez um excelente trabalho no caso da Lava Jato. E nós temos que colocar as coisas claras, assim, não é uma questão de Lava Jato, dizer assim, mudar a segunda instância é uma derrota da Lava Jato. Não é uma derrota da Lava Jato. A prisão em segunda instância foi um avanço institucional. É uma aspiração de uma sociedade que quer menos impunidade, quer que as pessoas respondam pelos atos que cometem, e se esses atos foram crimes, que sejam punidos com base, se provada a responsabilidade, que sejam então punidos. Então nós temos que tirar essa discussão como se fosse algo atinente aí a Lava Jato, a promotores ou juízes. A segunda instância não é de propriedade, não é de interesse de juízes ou de promotores ou de policiais, é de interesse de toda a sociedade. Evidentemente, qualquer decisão que o Supremo for tomar, nós vamos respeitar. Nós temos que respeitar a instituição, nós temos que respeitar os ministros. Eu espero respeitosamente que não alterem o precedente, né? O precedente foi reafirmado várias vezes. Nós sabemos aí que existem entendimentos diferenciados, vamos respeitar, mas eu tenho como um ponto fundamental, né? Por isso que nós colocamos, inclusive, no projeto anticrime, que nós acreditamos que o nosso sistema já contempla, e foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e nós queremos apenas deixar isso mais claro na legislação. Se tiver um caso que alguém é condenado em segunda instância e, olha, tem um recurso plausível de que a decisão pode ser reformada, o Tribunal Superior concede lá uma liminar, um efeito suspensivo no habeas corpus, para dar excepcionalmente a um caso, para que se espere até a última instância. Mas é um erro, a meu ver, tratar isso como uma regra. Seria uma pena se o entendimento for revertido. De todo modo, como eu disse, eu sou um homem, um juiz, um agente da lei, um homem que respeita as instituições. Respeitaremos qualquer decisão. José Maria Trindade. Pois é, ministro, com essas divulgações aí dos dados roubados, dos celulares aí, eu costumo dizer, muita gente se lembra de promotores, de procuradores e tal, mas também do presidente da República e presidentes da Câmara e Senado. Aí houve divulgação de dados ali que colocaram em debate a Lava Jato. Você acha que a Lava Jato foi nos limites, ultrapassou em alguns momentos, lembrando que a Lava Jato enfrentava adversários, inimigos poderosos, presidentes da República, presidentes de Câmara, Senado e de partidos políticos. Houve um momento que o senhor andou ali no fio da navalha ou forçou mesmo para acontecer o que acabou acontecendo, a prisão de poderosos? Olha, eu tenho consciência absolutamente tranquila do trabalho que eu realizei como juiz. E apesar de todas essas, às vezes, difamações, que se quer dar uma conotação política, à atuação, ou mesmo essas supostas mensagens que foram um roubo, né, um crime, e as pessoas muitas vezes querem utilizar isso, o que se vê ali é sensacionalismo, distorção, um monte de bobajarada. E eu tenho plena consciência do que foi feito certo, tá? Por outro lado, veja, nada vai mudar o fato de que a Lava Jato, ela mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil
nos últimos 5 anos. Pessoas cometiam crimes graves de corrupção, saquearam a Petrobras, saquearam outras estatais, utilizaram isso para enriquecer ilicitamente, para ter conta na Suíça, para adquirir imóveis, para reformar imóveis, para fazer o diabo nas eleições, né? Essas pessoas nunca eram punidas. Então o trabalho que foi feito na Lava Jato foi basicamente esse. E a Lava Jato não é uma instituição, não é um projeto de poder nem coisa parecida, foram só lá alguns juízes de várias instâncias, de outros locais, não só eu, procuradores, delegados que fizeram o seu trabalho, como deveria ser o corriqueiro, aplicar a lei na penal a quem cometeu crimes. É basicamente isso. Então, eu ouço muita bobagem quanto a isso. Tem que acabar com a Lava Jato. Não, isso aí nós estamos querendo acabar com o quê, afinal de contas? Com a aplicação da lei imparcial a quem cometeu o crime? É uma coisa assim que, para mim, sinceramente, não faz o menor sentido. Se for analisar, é difícil comentar essas mensagens obtidas por meio criminosos, até porque a gente não tem a verificação da autenticidade disso, mas assim, tirado, despido todo o sensacionalismo, despido todo aquele viés político de olhar aquilo e fazer interpretações absolutamente equivocadas, não tem nada, é só um monte de bobagem. Na sexta-feira, o programa Pânico recebeu aqui em São Paulo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que falou sobre sua indicação à embaixada nos Estados Unidos. Dudu, vamos não arregar aqui, porque é um cara de longa data que já senta aqui nessa mesa, a gente já conhece. Tem intimidade, Dudu. Não vou puxar. Se você tá falando que quer mudar o sistema e a gente olha pro outro lado e você como embaixador, isso é nepotismo ou não, na sua opinião? De maneira nenhuma, não é a questão da embaixada, eu não vou ficar indo lá para tomar vinho e tomar uísque. É que as pessoas têm uma ideia de que eu vou viver na vida boa, vou acordar a hora que eu quiser, vou comer caviar todo dia, quando na verdade lá também é muito trabalho. Eu faço uma pergunta a vocês. Quem é que defende Jair Bolsonaro fora do Brasil? Quando a gente olha para fora do Brasil, quem é que está falando do Brasil? Está falando o Wagner Moura, está falando o João Willis, tá falando que foi golpe, ou o gringo tá olhando, né, aquele documentário muito bem feito, o Democracia em Vertigem, e ele tira aquilo ali como verdade para ele. Então, assim, salvo raríssimas exceções, como embaixador do Brasil na França, né, embaixador Serra, pessoas que levantam a bandeira do governo. Ora, as pessoas em 2018 deram um recado que queriam mudança, elegeram um presidente. O embaixador, ele é longa-manos do presidente. Então cabe a ele fazer a defesa da imagem do Brasil e, para além disso, né, fazer acordos comerciais, como foi feito agora o Mercosul e a União Europeia, e trazer benefícios e emprego aqui pro Brasil. Mas você estando mais próximo, que os caras ficam te sacaneando, e você é um cara da rede social, fala, o cara que o cara fez lá nos Estados Unidos fritou hambúrguer e não sabe falar nem inglês. Por que você é melhor pro cargo do que outras pessoas? E como é que faz isso? Deixa eu começar pelo hambúrguer. Fala do hambúrguer, aí a gente quer saber. Ele faz o hambúrguer como ninguém. Foi do Popeye. Hambúrguer você gosta. A pessoa pergunta pra você assim, qual é a sua qualificação para ser embaixador? Aí outro responde, eu posso ser embaixador porque eu já fritei hambúrguer. Porra, cara, quem que acredita nessa merda dessa resposta, cara? A imprensa esculhamba, eles cortam o que eles querem, dão publicidade àquilo, e algumas pessoas ainda acham que aquilo dali é a expressão da verdade. Não é, existe não falaram que eu fui no Mar-a-Lago, não falaram que eu subi no palco lá no evento do Partido Republicano, que eu já me encontrei com o Donald Trump Jr., que eu já me encontrei com o Eric Trump, que a gente foi na Casa Branca, que pela primeira vez, até onde me lembre, alguém foi recebido pelo maior presidente da maior potência econômica e militar do mundo, sem estar com seu chefe de Estado ao lado, uma pessoa que está falando que quer construir uma relação, um acordo de livre comércio. E isso daí tudo parece que é desprezível. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.